A mudança traz medo, mas nós deveríamos mesmo ter medo é de ficarmos no mesmo lugar. Para eliminar de vez o medo da mudança, é preciso a gente se conscientizar sobre a nossa satisfação com a nossa vida atual. Mudar sempre será preciso, reiniciar, reavaliar, sempre será preciso. Para que a gente venhamos buscar a nossa melhor versão, nós precisamos começar com o básico, mudando aquilo que tem nos incomodado. Não ficarmos parados, nos posicionarmos e avançarmos. Não tenha medo de ir adiante da dúvida, da insegurança. Tenha medo de continuar no mesmo lugar. Olhe para frente, siga em frente, pois mudar sempre será preciso. Oi meninas, boa tarde. Clau Lima por aqui. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não é inscrito aqui, eu já quero te fazer um convite especial. Se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha os nossos vídeos. Você que gosta desse tipo de conteúdo, aqui nós postamos nossa rotina, conversamos, né? Damos dicas. E vocês que gostam desse tipo de conteúdo são muito bem-vindos aqui, tá? Hoje nós queremos fazer um videozinho para vocês. Nós vamos, né, um bate-papo mesmo assim, só eu e você. Vamos conversar um pouco sobre mudança. Nós estamos aqui em um cenário um pouquinho diferente, né? Viemos aqui passar uma tarde na casa da avó dos meninos e aproveitando aqui, fazendo uma reflexão sobre a nossa vida, sobre algumas coisas que a gente precisa mudar e melhorar. E queremos compartilhar com vocês um pouquinho, né? Vocês já ouviram uma frase que quanto menos a gente fala, mais a gente progride? Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu já ouvi bastante, né? Que quanto menos a gente fala, menos a gente erra também, né? Um ditado aí popular, mas que está voltado a gente não compartilhar nossos sonhos, nossos objetivos, né? Com todo mundo, né? A gente precisa planejar, ter estratégia para poder, né, chegar até o nosso objetivo, mas não ficar contando para ninguém, não ficar compartilhando para ninguém. Até porque nem todo mundo compartilha, né, da mesma ideia que a sua, nem todo mundo compartilha objetivos iguais aos seus, nem todo mundo torce, né, entre aspas, pela sua felicidade, porque a maioria das pessoas, assim, à vista, torce, né, gente? Mas a gente não sabe o pensamento da pessoa. E nós precisamos compreender isso. Tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa fazer em silêncio, né? E esse é o videozinho de hoje. Mude em silêncio. Não precisa você divulgar, né? Não precisa você compartilhar, não precisa você falar nada. Apenas olhe para você, analise o que é necessário ser mudado, né? O que precisa ser transformado na sua vida, na sua rotina e mude, né? Mude por você, mude pelos seus filhos, mude pelo seu esposo, mude por Deus, né? Mude pelas coisas que você tem em mente, né? Porque a gente é uma construção, né? A mudança é uma construção, né? Todos nós temos objetivos que a gente quer alcançar. Todos nós temos algo que a gente quer melhorar, né? Algo que a gente quer, que a gente nunca teve, né? Ou algo que simplesmente é um sonho que a gente quer alcançar e a gente precisa planejar e a gente precisa correr atrás, mas a gente não precisa compartilhar com ninguém. Já fazendo uma perguntinha básica para vocês, né? O que seria necessário para a sua mudança? Você já parou para pensar quais são as áreas da sua vida que você vê que tem necessidade de melhora? Nós falamos muito a respeito da nossa melhor versão, mas será que a gente tem buscado essa melhor versão? Será que a gente tem feito algo? Porque reclamar sem buscar mudança, sabe, não tem serventia de nada, né? Vira murmuração, né? Murmuração é pecado, murmuração é algo que desagrada a Deus e a gente precisa parar de reclamar e começar a agradecer, certo? Mas se eu quero desfrutar da minha melhor versão, o que é que eu tenho feito para isso acontecer? O que é que eu tenho feito?
eu tenho listado os meus sonhos, né? Nós temos um vídeo aqui no nosso canal, né, sobre as metas para 2025 e, né, nós listamos as metas, o que é que nós gostaríamos de alcançar, o que é que nós queríamos, né, que acontecesse nesse ano de 2025, e nós estamos em agosto, né, dia 2 de agosto de 2025, e já tem algumas coisas que eu listei lá na minha listinha que já tem acontecido na minha vida, né, mas para isso eu precisei me movimentar, eu precisei me posicionar, não foi ficando parada que eu recebi, né, eu precisei correr atrás. Então, se eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de poder reformar a minha casa, né? Um exemplo. O que é que eu tenho feito para que eu venha ter condições para reformar a minha casa? Eu tenho juntado dinheiro, eu tenho me organizado financeiramente com o meu marido, por exemplo, eu tenho pegado um empréstimo. O que é que eu tenho feito? Então, a mudança, né, ela significa uma melhora, né? Nós necessitamos mudar diariamente, mas nós também precisamos analisar o que a gente tem feito, porque só falar não adianta. Só falar que eu quero mudar não vai adiantar, né? Eu preciso analisar e persistir naquilo que eu tenho em mente, né? Para muitas pessoas, a maior dificuldade de mudança é a procrastinação. Nós já falamos um pouco também sobre isso, tem vídeo nosso aqui no canal que fala sobre procrastinação, porque é algo assim, é uma arma, né, que é usada poderosamente para quem tem a mente de perdedor. Infelizmente, para quem tem a mente que quer crescer, mas não sai do lugar, a procrastinação ela é uma arma. Por quê? Porque procrastinar é eu começar e eu não terminar. Começar algo que eu quero, mas eu não terminar isso, né? Eu não concluir. Tem muitas pessoas que fazem isso, começam a faculdade, não termina, não se identifica com aquela faculdade, com aquele assunto, aí muda para outra, tranca a faculdade, vai para outra faculdade. Chega lá, faz a faculdade, termina a faculdade, mas não exerce, né, aquela profissão. Então, assim, é muita coisa, é muita informação. A gente precisa começar do básico. Eu preciso listar o básico. O que é que eu preciso organizar para a minha melhora? Eu, no meu momento, falando por mim, pela Clau, no meu momento, hoje, a minha mudança ela precisa ser primeiro interior. Eu preciso aprender a dominar as minhas emoções, eu preciso aprender a ter domínio próprio, né, para mim poder reorganizar aqui na minha mente quais são os meus objetivos, o que é que eu quero que avance, o que eu tenho olhado e está parado, porque muitas das vezes a gente está posicionado, mas a gente está parado, a gente não está fazendo nada, né? É igual a gente fala assim, ó, se eu estiver em pé, parada lá, eu estou posicionada, porque é uma posição o estar em pé, né? Mas não estou fazendo nada. Se eu estiver sentada, como eu estou aqui, eu estou sentada, mas eu não estou fazendo nada, eu estou parada. Então, é uma posição, porém uma posição que eu não estou me movimentando, não estou fazendo nada. Então, eu posso me posicionar simplesmente, eu quero isso, mas não fazer nada para que isso aconteça. Então, a gente precisa reaver isso, né? A gente precisa analisar isto. O que é que falta para que eu consiga a minha melhor versão? O que é que falta para a minha melhora? Eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso buscar mais da parte de Deus uma direção para Deus me guiar. Eu preciso me posicionar, né, como uma mulher de Deus. Eu preciso me posicionar em relação a me profissionalizar, terminar uma faculdade. Eu preciso me posicionar para ser uma mãe melhor, né? O que é que eu tenho buscado? Quais conhecimentos que eu tenho buscado? O que é que eu tenho corrido atrás para que aconteça essa mudança em mim? Porque é em mim que tem que ser essa mudança, né? E silenciosa, né? Para que as pessoas vejam, não precise falar, você viu que eu fiz isso? Você viu que eu fiz aquilo? Não. É silenciosa, né? Ninguém precisa saber. Quando as pessoas forem ver, seus objetivos já estão sendo alcançados e você não precisou ficar falando para todo mundo. Então, mudar em silêncio significa ter, né, alcançar os nossos objetivos sem compartilhar com ninguém, né? A gente precisa olhar assim, a minha melhor versão é qual? O que é que eu almejo para ser a minha melhor versão? Há algum ano atrás, né, eu era um pouco sedentária, né, e era algo que eu queria mudar, era algo que eu queria melhorar.
Então, para atingir a minha melhor versão, eu precisava melhorar os meus hábitos, mudar a minha alimentação, fazer algum exercício físico, mudar a minha maneira de me comportar, sabe? Em situações difíceis, que muitas das vezes eu demonstrava muito o que eu estava passando. Então, assim, isso aos poucos a gente vem melhorando, a gente vem buscando. Então, eu preciso da minha melhor versão. E qual é a minha melhor versão? Porque antes de atingir um objetivo, eu preciso idealizar. A Clau de um ano atrás não é essa Clau de hoje que está falando com você aqui, né? A Clau de um ano atrás, ela estava um pouco mais medrosa, ela estava um pouco mais insegura, ela estava procrastinando demais, ela estava, digamos assim, em um processo de ansiedade muito mais difícil do que hoje. Eu não vou dizer a você que hoje eu tenho estado 100% emocionalmente. Por quê? Porque a gente é ser humano e a gente passa por situações difíceis sempre, né? A gente costuma falar que a gente mata um leão a cada dia, mas a gente mata um leão muitas das vezes a cada uma hora. Então, assim, é bem difícil, né? A minha vida é difícil, a sua vida é difícil, a vida da sua amiga é difícil. Cada um sabe o seu grau de dificuldade e o seu limite também. Reconhecer o seu limite também ajuda muito na sua mudança. Até onde eu consigo ir, até onde eu posso ir, até onde eu posso me entregar, até onde eu posso deixar as pessoas me machucar, até onde eu posso deixar as pessoas interferir na minha vida, nas minhas decisões, sabe? Depende muito da gente, né? A nossa mudança depende muito da gente, muito, muito mesmo. E a maneira que eu idealizo a minha mudança, ela vai ser o meu amanhã, sabe? As minhas atitudes, elas vão refletir no que eu quero atingir amanhã. Daqui a um ano, eu li um livro que, que falava, né, sobre, se eu não me engano, foi Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, da Elizabeth George, se eu não me engano, tá, gente? Que, né, falava de como que a gente se via daqui a alguns anos, como que a gente, onde a gente queria estar daqui a 10 anos, por exemplo. E eu tomei muito isso para mim, comecei a analisar. Porque tem situações que a gente passa por dificuldades, que aquele momento da dificuldade a gente vai pensar assim: poxa, eu vou morrer, eu vou afundar, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém que me tire daqui, né? Eu estou num poço afundando. Mas a gente tem que ter uma convicção: Jesus sempre estará lá. Independente de qualquer situação que a gente venha passar, Jesus vai estar ao nosso lado, se a gente assim o chamar, clamar por ele. Então, assim, é necessário mudar? Sim. Melhorar? Sim. Mas a gente precisa fazer primeiramente por nós. A gente precisa querer atingir a nossa melhor versão para que a gente se sinta bem. E estando bem, a gente possa ajudar outras pessoas, possa ajudar outras mulheres, possa ajudar quem está ao nosso redor, porque é tão bom, gente, é tão bom quando você está bem e você transmite que você está bem, que você pode ajudar outras pessoas, que, sabe, é necessário isso. Então, que esse vídeo ele tenha ajudado você de alguma forma. Se você tem o desejo de mudar, liste, né? Liste aí quais são os seus objetivos, o que você pretende mudar, o que você precisa melhorar, né? Como que você quer chegar na sua melhor versão, em que você precisa mudar. E mude, ó, em silêncio, tá? Deixa as pessoas verem a sua mudança, tá, meus amores? Beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!